E eu estou de volta nesse bloco, como falei no bloco anterior, né? Nesse bloco nós vamos falar sobre essa questão da exposição da criança, né, no mundo da publicidade. Existe aí uma lei e eu estou aqui com o Werleson Deusdedit, ele que está à frente da campanha hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil. Ele que vai explicar tudo isso para vocês neste momento. Eu acho um assunto super interessante. Então vamos lá. Como é que você vai, bem? Tudo bem? Vou bem, eu vim na correria, mas estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova lei e de que forma você entrou aí nessa história dessa campanha, desse projeto. Exatamente. Bom, eu sou produtor de audiovisual e uma das coisas que a gente percebe no Brasil é que nada funciona do jeito que deveria. E em vez de eu fiquei um pouco cabreiro e eu gosto demais das nossas leis, eu gosto de estudar as leis, eu não sou estudante, mas eu fui pesquisar as leis que tratam do audiovisual, da televisão, que é um assunto que eu estudo há muito tempo. E o que ocorre? Eu percebi que a resolução 63, no qual a gente está debatendo, no qual a gente precisa haver mudanças, ela não só foi criada para atender a demanda de um pequeno grupo, como ela também não resolveu o problema para o qual ela foi criada, que é defender, proteger as crianças do que ela considera, entre aspas, publicidade abusiva. Então, o que a gente quer fazer? E assim, muitas pessoas, eu quero convidar a sociedade, eu quero convidar as pessoas para participar da campanha hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil. Não para criar mais burocracias, mas para diminuir a regulamentação que essa lei faz, a proibição de publicidade infantil, que ela considera abusiva, né, para o público infantil, para que a gente venha ter um pouco mais de liberdade na televisão e nos comerciais. E aí a gente vai para a internet, né? Porque as emissoras de TV, elas ainda seguem uma estrutura, uma lei, elas seguem ainda um roteiro que não devem sair dessa linha porque podem, de repente, responder juridicamente por isso. Mas a internet já não é bem assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a TV hoje, como você disse, ela vive hoje, ela é regida por um órgão que fiscaliza as emissoras, que se eu não me engano é a Anatel. Anatel. Então ela regulamenta a TV e até ela erra em regular as emissoras de TV hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, eu estava falando com alguns políticos em Brasília, que eu tenho contato, que eles falaram agora que estão criando agora uma inteligência artificial para monitorar as emissoras de TV, para saber o que elas estão dizendo, o que elas estão falando e boicotar. A gente sabe hoje que algumas emissoras de TV, principalmente emissoras de TV pública, elas dependem de repasses do governo, principalmente repasses de verbas de publicidade, por exemplo, do Banco do Brasil, principalmente de empresas estatais. Então, a internet não tem esse tipo de regulamentação. O problema também, aí é aqui que eu vou pedir para a gente tomar muito cuidado com as decisões que a gente vai tomar agora, o que a gente vai dizer, porque a gente não precisa de mais leis agora, né? A gente pensa, por exemplo, a internet tem que ser regulamentada. Não é o caminho certo, não é a saída. A saída agora é você criar, digamos, incentivos. É muito melhor você criar incentivos do que você proibir. A gente tem um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi proibido, teve a lei seca nos anos 50, se eu não me engano, que foi proibido as bebidas alcoólicas. O que as pessoas fizeram? Elas passavam a fronteira do México para comprar bebidas lá. Ou então, surgiu o tal do Al Capone, né, o grande Al Capone, que começou a vender bebidas alcoólicas ilegais para essas pessoas e financiava o crime naquela região. Então, criar mais leis não é a solução. Principalmente a gente sabe que no Brasil as leis não são criadas para aquele sentido. A gente sabe hoje que a internet é um perigo para as crianças. A gente sabe que as crianças elas estão em um ambiente hostil, principalmente para crianças de, na minha opinião, até 16 anos. Crianças nessa idade não devem mexer na internet, não deveriam estar na internet. Porém, o que a gente precisa agora é criar incentivo. Você não pode simplesmente chegar e proibir, como estou fazendo agora a Resolução 2630, né, que foi criada em 2020 por um deputado. Esse deputado, a lei funcionava corretamente, funcionava direito, só que houve um caso agora em que o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele quer mexer na resolução. Então a gente tem uma certa emissora que tem um monopólio hoje no Brasil,
em que ela andou nos bastidores de Brasília para alterar as leis essa lei que regulamenta a internet, em que ela, por exemplo, tem 3 leis que dizem, ó, a internet tem que funcionar assim. E tem 7 que dizem que, ela que as redes sociais têm que pagar publicidade para essa emissora. Foi estimado que essa emissora, só ela ia lucrar R$1 bilhão em um ano. Então a gente sabe que ali é um jogo entre quem tem mais poder de influência. Quem paga é o povo. Mais poder, exatamente. No final do dia, quem paga é a população. É verdade. Agora, a gente focando um pouco mais na publicidade infantil, nesse seu projeto, nessa hashtag, o que é que você espera mais alcançar, conseguir? Então, o que eu espero alcançar é que a gente tenha aquilo que a gente teve antes da criação dessa resolução. A resolução 163, ela foi criada em 2014 por uma empresária brasileira, herdeira de um banco. Então, ela não foi feita para atender as demandas da sociedade. E a gente sabe, você que é criança como eu, que assistia desenho animado, Dragon Ball, você assistia comerciais de Young Chips. He-Man e vários outros desenhos. Isso. A gente assistia desenho, você sabe o quanto era divertido. A gente saía da escola para assistir o desenho e no dia seguinte a conversa, o assunto daquele meio era aquele desenho. Era a programação que passava especialmente para nós. Hoje isso não existe. As crianças estão órfãos de programação em emissoras de TV que têm concessões públicas, em que uma concessão pública pertence à sociedade. Então, essas emissoras têm que ter um mínimo de bom senso. Tudo bem, a gente sabe que hoje que as emissoras elas funcionam para ser uma empresa de capital, mas elas também têm a responsabilidade de atender às demandas da sociedade em que ela está embutida. Então, o que eu quero pedir para você, tá, Sônia, para o seu público, é que você participe, você que é um publicitário, você que é um produtor como eu, um produtor audiovisual aqui em Ceará, você que você que curtia, você que gostava desses desenhos no passado, participa. O que a gente quer fazer, Sônia? A gente quer que as pessoas usem essa hashtag para fazer vídeos, podcasts, programas de internet, para debater esse assunto, para que isso não fique somente no debate de uma elite, né? daquela minoria que decida por nós, como eu disse. Hoje, tudo é decidido por uma minoria, né, por o que a gente chama de oligopólio, em que essas pessoas decidem o que a sociedade, como a sociedade tem que viver, e eles que se virem, entendeu? Beneficia eles porque prejudica a sociedade, em detrimento da sociedade. Então, a meta é que a sociedade ela venha debater esse assunto para que isso não fique só na mão de um grupo da sociedade, mas que a sociedade venha debater e que a gente venha criar diferentes pontos de vista para que uma lei mais concreta seja criada. E que a gente restaure aquilo que hoje em dia faz tanta falta, né? Sim. Você vê que as crianças hoje elas estão muito conectadas com a internet e com programações que não deveriam ser as programações. Porque os pais hoje, a criança está ali no notebook, no celular, o meu afilhado, eu vejo com o meu afilhado. Tá brincando, de repente botou um celular, nem brinca mais, quer ficar ali com o celular e às vezes você não tem controle total do que a criança está assistindo e isso daí vai fazer com que futuramente essa criança se transforme numa coisa que ela talvez nem se transformasse se ela tivesse uma programação cultural diferente. Exatamente. Hoje você vê uma criança, ela é uma mini adulta. É assustador às vezes. Eu estava vendo a minha sobrinha de 4 anos, você deu o exemplo do seu afilhado. A minha sobrinha de 4 anos estava editando um vídeo no celular, coisa que, assim, eu sou editor, eu fiquei feliz por aquilo. Mas vai saber o que uma criança não faz sozinha quando está com o celular na mão, não é? A gente não tem todo o tempo aquela criança embaixo dos nossos olhos. Então, o que acontece hoje? As crianças elas estão correndo o risco de entrar em certos fóruns, em certos sites. Entrar em um mundo, né, perigoso. Em um mundo perigoso, que não é saudável para ela, que foge do ambiente saudável da família dela. Por isso que a volta da programação infantil na TV aberta, a volta da publicidade infantil, é algo fundamental. As emissões de TV elas são bem regulamentadas hoje. Claro, há excessos que podem ser revistas, mas hoje a televisão ela é bem regulamentada, o governo fiscaliza bem as emissoras, então dá para criar uma programação como era antes, saudável
e cultural, que fala muito mais da nossa cultura do que coisas obscuras da internet, coisas escusas que a gente não sabe o que acontece. Na internet, o controle dela é muito pouco, mas também controlar demais não é a solução. Não. Tudo na sua medida, né? Tudo na sua medida. Tudo que é demais é perigoso, pode fazer muito pior do que trazer uma solução. O problema hoje, por exemplo, o exemplo da Dark Web, eu sou programador, então já conheço esse mundinho. E acredite, crianças têm fácil acesso a isso. Tem crianças que entram em fóruns, vê cadáveres, assim, existe. Mas por quê? Porque o que falta hoje é uma política de conscientização para os pais. A gente tem hoje, por exemplo, Nordeste hoje, por exemplo, é a região que tem muito mais casos de crianças nascendo, mais natalidade. Então, você tem uma região onde tem muito mais crianças, muito mais adolescentes e pouca política de conscientização, né? Por exemplo, tem pais que não sabem ler, mas tem 8 filhos, tem 10 filhos. A minha tia, por exemplo, tem 10 filhos. Então, a gente tem que criar uma política em que a gente conscientize a família, né, diferente do que hoje está acontecendo, que até eu ia falar sobre esse assunto, que é a cultura woke, que quando acabou a publicidade infantil, surgiu agências woke, e essas agências elas estão trazendo mais problemas, ela é algo que surgiu nas universidades americanas, e ela, na verdade, é uma ideia que deu errado, só que tem gente que se apega, né, a ideias erradas. É uma questão de orgulho ou de ego, então tem gente que não abandona. Então essas agendas, elas, por exemplo, elas tratam a família como uma doença, algo que não deveria existir. Então hoje a gente tem que fazer uma política contrária, a gente tem que ensinar, a gente tem que orientar os pais como serem pais, a importância da educação dos filhos dentro de casa e deixar os filhos decidir o que eles querem no futuro. Exatamente. Porque a gente não pode impor mais leis, não. mas conscientizar. Então aproveita agora para você, para essa câmera aqui, faça aí o seu convite para que as pessoas conheçam mais esse projeto, participe, se engajem, fique à vontade. Okay. Bom, pessoal, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lá eu vou estou criando vídeos, estou dando orientações para como você pode participar dessa campanha. Você que é publicitário, você que trabalha em emissora de TV, você que é um youtuber, você que é um criador de conteúdo, é bom que você participe, é bom que você dê a sua opinião usando essa hashtag para fortalecer a campanha. E se você puder, eu posso pedir aqui contribuição. Não é uma brincadeira, tá, pessoal? Aqui a gente vai levar um negócio a sério, a gente vai falar com políticos, a gente vai falar com pessoas jurídicas, então isso custa. Então se você puder entrar nas minhas redes sociais, vai estar lá um Pix, uma chave Pix, para que você possa doar, tá bom? Se você puder, ajuda divulgando essa campanha, ou então você ajuda contribuindo com o dinheiro para que a gente possa contratar advogados, pessoas jurídicas para reforçar, para recriar, para reformular essa lei, para que eles venham nos orientar com o jurídico, né? Por mais que eu leia, por mais que eu entenda de jurídico, eu não sou um estudante de direito. Né? A gente tem que contratar advogados, pessoas que entendam, principalmente advogados. Se você é um advogado também, você pode nos ajudar. Você que é um advogado que entende do sistema jurídico do Brasil, do sistema federal principalmente, do sistema político, você pode nos ajudar nessa campanha. Tá bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Inclusive aqui na TV Metrópole, a gente tinha muita programação infantil, todo dia de manhã era desenhos, né, desenhos antigos, desenhos animados antigos, uma coisa saudosa, mas que muito saudável também, né? A gente chama de nostálgico, né? Então as crianças gostavam, a gente recebia muita ligação das mães dizendo que gostam dos desenhos animados, antigos e tal, mas são coisas que vão e vêm. A programação é assim, né? Muda aqui, muda ali, volta aqui, mas vamos fazer assim. Você que é papai, você que é mamãe, você que é vovó, enfim. Você que tem aí a criança que você ama tanto, preze, né, pela vida dela futura também, porque a cultura também influencia muito, não é? Sim. A cultura influencia muito. Então, a questão de deixar entrar na sua casa, né, uma programação cultural que não vai ser suficiente para fazer com que seu filho seja uma criança normal, que brinque, que se divirta, e um adulto consciente,
um adulto que sabe definir o que é certo, o que é errado, porque tudo é uma construção, ela vem de pequenininho. E quando você vem de um mundo onde a criança realmente é criança, até o momento em que ela deve amadurecer mais do que isso, é que as coisas começam a acontecer melhor. Não é isso? Isso. Então, vamos fazer a nossa parte também. Pense nas crianças. Vamos ver se a gente consegue resgatar essas crianças novamente para que elas sejam aquelas crianças divertidas, crianças de verdade, que gostam de brincar com brinquedos de criança, de assistir programação infantil. Porque tudo tem uma etapa na nossa vida. E a infância a gente não deve tirar das crianças, não. A gente deve ajudar e influenciar para que elas sejam realmente crianças. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, Sônia. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço. Fica comigo. Ele falou em advogados, inclusive no próximo bloco nós estaremos aqui com o jurista Eric Filizola, que vai falar um pouquinho sobre a questão da aposentadoria. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, não sai daí que a gente volta já já.